Olá, muito bem-vindo à aula 10. Importante que já caminhamos uma boa trajetória do nosso curso e na aula passada você viu o conceito aí de resistência térmica, né? E agora a gente vai te mostrar como é que combina o conceito de resistência térmica de condução com a resistência térmica de convecção. Essa aula é uma aula de passagem. Na aula 9, você viu o conceito. Nessa eu vou te dar mais um passo, vamos subir juntos mais um degrau, né, rumo a esses tópicos de engenharia, de isolação, que fazem toda a diferença nos projetos que você vai fazer e nas estratégias que você vai escolher. Porque você pode usar melhor os materiais existentes, conhecendo melhor as ferramentas de cálculo e como que você pode tomar as decisões mais acertadas aí. E com essa aula, você vai estar pronto então para ver a aula 11, que é uma aula que vai te dar um conceito mais completo, né? Ainda pensando em isolações planas, né? Em termos de paredes, em termos de fronteiras de calor, onde você pode ali utilizar uma estratégia dessas que a gente está mostrando como barreiras planas. Também tem outros conceitos de barreiras que você vai ver ao longo do curso, mas essa aula é uma aula muito importante. Fique bastante focado, porque apesar de parecer simples, como a gente está vendo, isso vai acumulando, vai virando uma bola de neve e nas próximas aulas você vai ver isso aprofundando muito mais e já fazendo parte aí da massa do seu sangue, você fazendo os exercícios, tá bom? Então vamos lá? Então o que nós temos aqui, né? Conforme eu estava falando, o objetivo dessa aula é uma aula já para te apresentar a combinação de fenômenos de transferência do calor, né? Tanto com condução como com convecção, para que nos próximos tópicos você já esteja habituado com isso e tenha facilidade de seguir aí a proposta do curso, né? E então é o seguinte, a gente pegou aqui um exemplo muito comum, né? Um material aqui, argamassa de cimento com agregado de areia, nada mais comum do que isso daqui. E muitos frigoríficos que a gente já presenciou, às vezes foram construídos no susto e ainda, de alguma forma, apesar de ter um acabamento interno, o grande material isolante eram esses aqui, né? Então, isso é fortemente necessário você conhecer, mas de qualquer forma, isso daqui faz parte de uma casa, de uma residência, de um escritório, é um material comum que você vai ter. Vamos considerar aqui, então, que ele tem uma área superficial, essa parede que a gente está vendo em corte de 10 metros quadrados, a temperatura, né, T infinito, né, está a 25 graus, a temperatura do ambiente, a temperatura interna, né, dessa câmara, desse ambiente controlado, está a menos 5 graus Celsius, né? Em todas o vento bate na parede, dos dois lados, externo e interno, porém em regimes diferentes que acabam determinando Hs diferentes aí. O H1 é 8 watts por metro quadrado Kelvin ou grau Celsius e o outro é H2, que é igual a 52 watts metro quadrado Kelvin ou grau Celsius, tanto faz. A gente está trabalhando com uma espessura de parede, né, de ΔX aqui igual a 0,25, né? E o K desse material é 0,72, é um valor típico encontrado. Então, o que a gente espera aqui, né? A gente espera, né, que a convecção ela apresente uma queda, né, exponencial, né, do T infinito, ela vai chegando nas adjacências, aproximando da fronteira aqui, da camada limite, né, térmica, né? Então, a gente acaba tendo essa queda. Depois ele tem uma queda linear no meio do material, e depois ele tem uma outra queda acentuada em função do H. Essa queda vai ser em função do H. Mas a ideia seria essa, que na verdade você tem um perfil X, onde é a distância aqui do ponto zero da parede para cá, né, avançando nesse sentido, né, e essa temperatura, conforme parte da parede, ela vai aumentando até chegar no ambiente. Aqui da mesma forma, então esse eixo seria a temperatura. Aqui você também teria o eixo X e a temperatura, né? E conforme ele se afasta, né, até respeitando os limites da fronteira da camada limite térmica, você tem ela alta e ela vai caindo aqui de uma forma exponencial. Aqui é bem uma linear, né, no meio do material sólido, conforme a gente já viu mesmo.
né? O modelo, então, de interpretação, conforme a gente mostrou o conceito lá na aula passada de bateria, o nosso conceito aqui seria o seguinte, a modelagem correta aqui. Aqui nós teríamos uma resistência, uma outra resistência e uma outra resistência, onde a tensão, né, entre aspas, aplicada, que é T infinito externo, e aqui é o T infinito interno, tá? Que é nada mais, nada menos aqui do que o 25 graus Celsius, e aqui seria então o menos 5 graus Celsius. A gente vai ver, e você já viu alguns métodos de determinar o H, você já sabe nesse momento calcular o H, caso você se depare com uma situação dessa, como? Uma forma de determinar seria medir a temperatura da parede, já que se você se encontrar numa câmera já construída e instalada, é medir essa temperatura aqui com um sensor. Tome cuidado para não usar um sensor cilíndrico de contato, porque o sensor cilíndrico de contato, quando ele encosta na parede, né, ele só tem um pequeno ponto de contato térmico com a parede, sendo que todos os arredores dele acaba ficando exposto ao ambiente externo, o que acaba provocando uma leitura de temperatura média, onde na verdade essa temperatura pode ser muito maior do que é, ou muito abaixo do que é, mas o sensor acaba, como ele tem um corpo metálico, sendo aqui influenciado por isso. Ou você usa, com os cuidados que a gente já falou na aula de radiação, um sensor a infravermelho, ou você use um sensor de superfície, que ele já tem um lado, né? Um lado protegido, ele tem um elemento sensor e uma proteção térmica, então você encosta essa parte na superfície, ele garante que essa superfície aqui vai ter um bom contato, né? Tá? Então é isso que a gente tem aqui de modelo, agora nos resta então calcularmos aí, né, essas resistências, esse fluxo de calor. A gente já lembra, né, que o conceito, se isso daqui fosse um circuito elétrico, você teria aqui que a corrente elétrica desse circuito seria U sobre R total. E a gente já aprendeu que, na verdade, a nossa corrente, quando a gente fala de termodinâmica aqui, na verdade é o quê? É o Q. O Q total, né, transferido, que é igual ao ΔT, que entra no lugar da diferença de potencial de tensão, aqui é ΔT, de temperatura, dividido pela resistência térmica total, tá? Então, vamos calcular aqui. A gente já interpretou aqui, então, o modelo, né? O modelo é esse que nós acabamos de comentar, tá? Nessas temperaturas extremas, então vamos lá calcular. A gente já entendeu o perfil. Vamos calcular aqui uma coisa só para revisar o que a gente já discutiu, tá? Então, na parede externa, você faria um projeto para ter um H pequeno ou grande, né? Pequeno ou grande. Na parede interna, você deseja novamente um H pequeno ou grande, dependendo dos seus propósitos. Se é uma câmara fria, então, a gente já discutiu que, no fundo, você quer um sistema aqui com um H pequeno, né, e um H grande desse lado, e a gente vai confirmar as hipóteses aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos chamar aqui de R1, R2 e R3. Vamos calcular, então, portanto, o R1, que é igual, a gente já viu na aula passada, a o H1, né, o coeficiente de convecção 1. Por quê? Porque o coeficiente de convecção, a convecção em si, como a gente já viu, ainda é um meio, né? Mesmo que você tenha ali o gás, ele conduz. Então, ele oferece uma resistência. Se o H é muito grande, você tem uma baixa resistência. Se o H é muito pequeno, você tem uma alta resistência, tá? Então, é isso daqui, a gente já viu isso na aula passada. H1 sobre área, é assim que a gente modela uma resistência térmica de convecção. Então, pegando os valores que estão aí dados, né, a gente vai ter 1 sobre 8, né, que é o 8 watts metro quadrado Kelvin, vezes a área, que é 10 metros por segundo, né? Então, aqui é 10.
Isso aqui sendo resolvido, né, você tem 0,0125 graus Celsius por watt. O R2 você vai ter, que agora é a condução na parede, né? Então você tem L dividido, conforme a gente já viu na aula passada, né? Ka, que é igual a 0,25 metros da espessura da parede, vezes o K, que é 0,72, vezes 10, que é a área. Eu não estou colocando aqui as unidades, tá, pessoal? Por conta do tamanho da tela aqui, porque senão eu vou encher muito, eu vou ter que ficar trocando de tela, e é importante que você veja o desenvolvimento na mesma tela. É por isso que eu estou economizando aqui, tá? Economizando espaço. 0,03472, eu já tinha feito os cálculos para ser mais direto aqui ao longo da aula. O R3 é igual a 1 sobre, que também, né, é uma convecção, né, da superfície interna dessa parede para o ambiente, né, H2 vezes A, que é igual a 1 sobre 52, que é o coeficiente H desse lado, vezes 10, que é igual a 0,001923. Apesar, né, de... Você pode estar falando, o Rafael está colocando várias casas decimais. Sim, eu estou colocando porque, como eu quero fazer aqui uma demonstração junto com você, é importante você ter isso, né, para depois a gente fazer a somatória de tudo e cair nas temperaturas de fato que aparecem aqui no exercício. Claro que na prática, você pegando 3, 4 dígitos de importância, né, depois do zero aqui, esses aqui seriam de importância, já ajuda bastante, tá bom? Tomando os cuidados de arredondamento. Vamos seguindo, né? Então, eu já tenho as 3 resistências. Num circuito elétrico, isso daqui é igual, né? Eu faria já o que agora? O cálculo da resistência total. Então, o cálculo da resistência total é igual ao quê? A R1 mais R2 mais R3, tá? Que é igual ao valor de cada um desses aqui, eu só fiz o mais de cada um, que já vai dar aqui, então, 0,049145 graus Celsius por watt, que é a nossa resistência térmica total. Nesse momento, eu já posso calcular o que, então? O meu calor transferido total. Aquele que vem daqui de fora, vamos chamar de Q-transf, aquele que parte aqui de fora e vai lá para dentro, pegando toda a região de convecção, parede, convecção, ambiente, tá? A entrada do evaporador aqui, conforme a gente combinou já, né? Então, já que eu calculei agora a minha resistência total, é a resistência total aqui, eu posso calcular esse valor Q-transf. Então, o valor Q-transf, né, conforme a gente falou aqui, ele é o ΔT de temperatura pelo R total, né? Então, o que? Transf é igual o ΔT sobre R total, e a gente vai chamar de ΔT o quê? Os extremos, é isso que você tem que prestar atenção, são os extremos, tá? Então, no caso, é o 25 graus, não estou colocando a unidade mais uma vez, eu já te expliquei, por conta aí do espaço. 25 menos o menos 5. Dividido por 0,04945, que é igual ao quê? Menos com menos, isso aqui vai dar 30, dividido por 0,0491. Opa, ficou um 9 aqui, 145, tá? Que é igual, portanto, a 610,4347 watts. Essa é a potência, né, que está sendo transferida aqui, né? Existe a condução dessa quantidade de calor por meio dessa parede total aqui, considerando toda a área dela, tá? Então, agora que a gente já sabe,
a gente pode calcular, então, o quê? Então, mais uma vez aqui é o modelo. Eu quero calcular agora o delta. Vamos chamar de delta T R1, que é o que acontece aqui no R1. Aqui é o R2, então vamos chamar de delta T R2. Igual se fosse o circuito elétrico, eu estaria calculando a queda de tensão em cada resistor, né, que eu poderia medir com o multímetro. Então, se eu pegar aqui, né, os sensores de temperatura e colocar antes e depois de cada resistência e fazer o delta, quanto que eu vou obter? É isso que a gente vai calcular agora, né? Delta T R3 do R3, tá? Dá mesmo esquema. Então, como é que eu faço? Se isso aqui fosse um circuito eletrônico, eu ia fazer U igual a R vezes I, tá certo? Tensão é igual a resistência vezes corrente, beleza? Olha só, da mesma forma, eu não tenho o delta T geral, mas eu também tenho o delta T pequenininho, isso faria o delta T do resistor elementar aqui. Então, é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa, a gente só vai chamar de delta T. Então, ó, vou falar que é o delta T R1 é igual a resistência, igualzinho a lei de Ohm, 1, vezes quem? A corrente. Quem que é a corrente do circuito série total? O Q total, né? A gente chamou lá de Q transf, tá? Então, vou chamar de Q transf taxa, que é igual a 0,0125 vezes 610,4347, que é igual o que é transf aqui, esse aqui, ó, que eu copiei, tá? 4347, tá? Então, é igual ao quanto? Quanto que é isso daqui? O delta T R1 é um delta T de 7,6304 graus Celsius. Tá? Acabou ficando aqui em cima para mim completar a linha aqui. Mas essa é a queda de temperatura em cima de R1. Tá? E agora de delta TR2? Vamos calcular. Delta TR2 é igual ao R2 vezes, de novo, o Q transf, porque é um circuito série. Então, você vai ter 0,03472 vezes 610,4347, que é igual a quanto, pessoal? A 21,1956 graus Celsius. Tá? E o delta TR3, para a gente calcular a queda de temperatura em cima do último resistor, vai ser R3 vezes Q transf igual 0,001923 vezes 610,4347 igual a 1,1739 graus Celsius, tá? Então, essas são as quedas. Olha, vamos fazer um experimento aqui, vamos calcular qual que é a queda total em cima dos três resistores? Então, delta T total é igual à soma de cada um deles. Então, vai ficar igual a 7,6304 mais 21, né? 21,1956 mais o último que a gente calculou, que é 1,1739. Isso aqui, se você usar todas as casas decimais, vai cravar 30 graus Celsius de delta total. Olha só, 25 menos 5 deu 30, o delta total tá certo. Isso é legal você comparar para ver se está tudo certinho nos seus cálculos, né? Então vamos lá, vamos considerar aqui agora o seguinte, olha só. O T infinito externo é igual a 25 graus Celsius, tá? Então, olha só, o T1, que é essa temperatura aqui, pessoal, ó, T1,
T1 é a temperatura dessa superfície. Opa, T1. T2 seria dessa, que teria um contato com essa linha aqui. Então, como é que eu faria se isso aqui fosse uma queda de tensão em resistores, em vez de temperatura? Igual. Então, ó, T1 é igual ao quê? Essa, vamos pensar em tensão, essa tensão no circuito elétrico, né? Essa tensão menos o delta em cima do resistor. É isso que vai ter aqui, a mesma coisa. T1 é igual a T infinito externo, né? Menos delta TR1, que vai me dar T1, né? Subtrair essa dessa queda aqui para achar esse valor, né? Que é igual, só para não repetir todos os cálculos aqui, 17,3695 graus Celsius. Essa é a temperatura que existe aqui agora, tá? 17,3695 graus. Se você colocar um sensor de temperatura nessas condições, ele vai medir isso. Como é que eu calculo o T2? T1, que é o anterior, eu já sei a tensão daqui. Então, esse valor menos a queda delta T2, eu já sei qual que é ele. Então, T1 menos delta TR2, que é igual a menos 3,826 graus Celsius. E, finalmente, T3 é igual ao T2, né? T2 menos esse valor para chegar no que está aqui. T3 é igual a T2 menos delta T R3, que é igual a menos 5 graus Celsius. Então, você veja que a gente partiu de 25, né? E fomos computando os delta calculados e chegamos no menos 5. Tá tudo certo, então nosso cálculo perfeito. Acertamos aí essa forma de análise, tá? Então, você já viu aqui como que, por exemplo, funciona uma combinação série de fenômenos de transferência de calor diferentes, né? O que vai acabar ajudando você nos seus estudos de estratégias de isolação. Você vê uma coisa importante aqui, né? Quero chamar sua atenção aqui. Mais uma vez, o H grande, né? Provocou uma queda de temperatura pequena, 1 grau. Enquanto o H pequeno, né, causou um H maior aqui, tá? Quem acabou segurando o calor de certa forma aqui foi o próprio parede aqui, tá? Mas, de qualquer forma, dos 21 graus de temperatura que tiveram queda em cima do muro, você tem 8 praticamente foi em cima só de convecção, sendo que aqui você tinha uma baixa convecção. Então, baixa convecção, quando você quer isolar termicamente, é uma boa estratégia. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Vamos ver aqui agora os exercícios, né? Então, o que eu preparei aqui para você? Mesma coisa, tá? Você pode vir aqui calcular, né? Tudo que a gente fez agora, então você pode vir aqui, escolher o material, né? Isopor. Você pode pegar uma área e mudar, você pode pegar uma espessura e mudar, os Hs você pode mudar. Para você testar, mas o que eu te falo aqui nos exercícios é, olha, faça análise da seguinte forma. Mantenha a mesma área A e o valor ΔX. Então escolhe um A e um ΔX e deixa quieto, né? Você pode escolher na hora que for comparar, não varia mas na hora que for comparar não varia. Então, eu vou te pedir para você pegar e olhar essa tabela e fazer cada experimento. O 30 e o menos 5 nesse daqui, né? E variar os Hs para 1,50. Ver o que acontece. Tá? É essa que é a ideia. Então tá tudo aqui esquematizado, já montei para você essa planilha, ela tá bem no passo a passo conforme a gente fez agora, sempre calculando R total, o Q de transferência,
né, as quedas de temperatura individuais de cada resistor, a prova da temperatura total externa, né, e as temperaturas externas que você enxerga ali, as temperaturas de interface, eu chamaria, né? Temperatura da interface mais externa, temperatura da interface ar-parede externa, temperatura da parede interna com ar interno e a temperatura do ambiente interno, tá? Então, tudo que a gente acabou de fazer, você pode fazer e peço que você faça para esses novos valores aqui, variando o T externo e o interno em 2 grandes grupos, mas variando a cada teste o H1 e o H2, tá? Então, você vai receber essa planilha. Esse conceito hoje te prepara, né? Ele acaba te preparando já para a próxima aula, onde a gente vai mostrar um circuito mais elaborado aí de resistências térmicas e isso vai te ajudar. Você vai conhecer aí aonde tudo isso vai dar, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, bons estudos, a gente se vê já na próxima aula. Um abração, tchau, tchau!